Então, gente, boa noite. Hoje vamos iniciar mais uma reunião do Programa Mais Médicos para Supervisores. Hoje a nossa palestrante convidada é a Dalgisa de Souza, ela é biomédica, né? Trabalha na Coordenação Estadual de Doenças Exantemáticas, meningite, trabalha na Agência Estadual de Vigilância em Saúde, né? E hoje vai vir conversar com a gente um pouquinho aí sobre essa vigilância epidemiológica de doenças exantemáticas. Então, a Dalgisa, eu passo para você, tá? Boa palestra. Obrigada, boa noite. De antemão, eu quero agradecer o convite e reitero que estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem, tá? Como o Arlindo falou, eu trabalho na Gevisa, no Núcleo de Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar, dentro da Gevisa. Vou falar um pouquinho sobre a situação do sarampo no Brasil e no mundo. O cenário epidemiológico do sarampo no mundo e no Brasil, 2025. O cenário epidemiológico do sarampo no mundo. Nós estamos com casos na Ásia, na América Central, América do Sul, na África, na Europa e na Oceania. Vou relatar um pouquinho do histórico do sarampo no Brasil, da reintrodução à recertificação, né? No ano de 2017, nós tivemos a reintrodução do vírus do sarampo no Brasil, com 9.329 casos, né? E em 2018, nós tivemos o pico, que foi os casos dos venezuelanos, né? Nós tivemos um total de 21.704 casos. E a partir disso, nós perdemos o certificado de eliminação, né? Nós perdemos devido a essa grande quantidade de casos que estava, né? Em 2019, nós tivemos um declínio por 8.035 casos. Em 2020, nós tivemos 770. Em 2022, nós tivemos 41 casos, né? Conseguimos a recertificação em 2024 do país livre de área endêmica do vírus do sarampo, né? Porém, no ano de 2025, nós já temos até o momento 14 casos, tá? Dentre desses 14 casos, nós temos 3 casos importados, né? Que foram de pacientes que foram para outros lugares onde estava tendo a circulação de vírus, 8 casos secundários que foram os que tiveram contato com esses casos importados, e 3 casos com fonte de infecção desconhecida, que até então a gente não sabe qual foi o caso zero, o caso índice, da onde que eles se contaminaram, né? Nós estamos em investigação, tanto que o Ministério, o GT, Grupo Técnico das Exantemáticas, eles têm uma comissão técnica com médicos pediatras para tentar entender da onde que houve essa possível contaminação. Eu vou relatar um pouquinho aqui dos casos, quais foram os estados brasileiros que tiveram casos, tá? Rio de Janeiro, são 2 casos recentes, residentes no município de João de Meriti, e um caso de outubro de 2024, residente no município de Itaboraí. O caso de São João do Meriti, são 2 casos confirmados, né? São irmãos e apresentam o início do exantema em 28/2 de 2025 e 2/3 de 2025. Eles foram confirmados por exame de biologia molecular e sorologia, IgG e IgM. O IgG, reitero que foi com soroconversão, conforme eu vou falar posteriormente, sendo notificados ao departamento em 14/3. Ambos apresentaram a tríade do sarampo, que a gente chama. Tiveram febre, exantema, tosse, coriza e conjuntivite, e foram internados em hospital, já tendo recebido alta em 13/5. As 2 crianças, elas não eram vacinadas em função da idade e não frequentavam creche, pois elas eram menor de idade. Esses dados preliminares informam que não realizaram viagem e tampouco tiveram contato com viajantes internacionais. O caso de Itaboraí foi um caso confirmado de uma criança de 6 anos, do sexo masculino, com histórico de 2 vacinas da tríplice viral, D1 e D2, em 13/10 de 2024. Foi atendido no hospital municipal, apresentando febre, tosse, coriza, conjuntivite, cefaleia e dor retroocular e exantema.
inicialmente no tronco e com progressão para a região genital, glúteos e coxas. O início do exantema ocorreu em 9/10/2024. Não houve a necessidade de informação e o paciente se recuperou sem sequelas. Diante do quadro clínico, pois ele apresentava a tríade do sarampo, houve a suspeita de arbovirose e sarampo. Os resultados sorológicos foram liberados pelo LACEN do Rio de Janeiro, indicando reagente IgG, IgM para sarampo e para chikungunya, enquanto o IgG foi não reagente para ambas. Foi realizado o exame de biologia molecular para diagnóstico de sarampo e rubéola e não sendo detectados esses vírus na amostra de urina. Tendo em vista esses resultados laboratoriais e seguindo o protocolo, né, vou falar posteriormente qual é o protocolo que a gente precisa seguir frente a um caso suspeito, foi necessário esperar 15 a 25 dias para realizar uma segunda amostra, que a gente chama de S2, e a análise foi enviada ao LACEN, com o posterior da confirmação do laboratório da Fiocruz. Os resultados da segunda amostra indicam o IgM não reagente para sarampo, porém o IgG reagente com a titulação. Esse caso, houve a soroconversão, né? Na primeira amostra, o IgG foi não reagente, porém o IgG, na segunda amostra, ele soroconverteu, ele teve um aumento da titulação. Esses resultados indicam que o caso era fortemente suspeito para sarampo, sendo notificado ao Ministério. No Distrito Federal, uma mulher de 35 anos, residente em Águas Claras, Brasília, entre 2 e 27/2, viajou por diversos países, onde estava tendo e onde está tendo circulação do vírus, que é Estados Unidos, Singapura, Filipinas e Austrália, retornando ao Brasil e desembarcando em Brasília. Possui histórico de vacina com 3 doses da vacina monovalente e 2 da tríplice viral. Apresentou em 27/2 os outros sinais e sintomas e exantema em 1/3, sendo atendida em hospital privado, onde foi orientada a permanecer em isolamento em até 6 de março. No mesmo dia, o hospital notificou o CIEVES, que é um sistema de vigilância, e foram coletadas amostras para os exames ao LACEN. A investigação foi iniciada imediatamente com rastreamento de contatos domiciliares, hospitalares e no local de trabalho, além da solicitação da lista de passageiros dos voos envolvidos, para monitoramento e bloqueio vacinal seletivo no domicílio, no local de trabalho e no aeroporto. O que a gente fala? Frente a um caso suspeito de sarampo, a gente tem que investigar por onde o paciente respirou, né? Se ele estava em outro país, se ele veio de avião até a cidade onde ele estava, se ele precisou se deslocar para outra cidade, qual foi o meio de transporte, a gente precisa fazer essa investigação. Exames da rede privada e do LACEN indicaram IgM e IgG reagentes para sarampo e as amostras clínicas foram enviadas ao laboratório de vírus respiratórios e enterovírus e emergências virais na Fiocruz, referência nacional, que informou o resultado detectável para o vírus da doença pelo exame de biologia molecular. O sequenciamento, que é para a gente saber qual é o genótipo, na época ainda estava em sequenciamento, tá? E esse aqui é o caso mais recente que a gente tem. Nós estamos atualmente com 16 casos confirmados de sarampo no município de Campos Lindos, em Tocantins. O primeiro caso foi um paciente de 29 anos do sexo masculino, teve febre, exantema, tosse e coriza, não vacinado. O histórico de viagem, ele veio da Bolívia, Santa Cruz de la Serra, onde a gente tem o maior número de casos, e chegou no Brasil no dia 26/6. Uma das dificuldades do município foi obter detalhamento do caso índice, qual foi o caso que ele teve contato. E uma coisa que nos chama a atenção, nessa localidade do município de Campos Lindos, é uma comunidade russa, e eles têm uma grande recusa à vacinação, por questões culturais. Então, isso está prejudicando o andamento da situação, né? São vários casos que estão aparecendo até a data de ontem. A gente tinha 16 casos confirmados. São 7 familiares e duas comunidades, tá? E aqui embaixo tem o período de exposição, né? O período de exposição dele foi do 11
de 11 de junho a 25 de junho, e o período de transmissibilidade, que era o período que ele estava transmitindo, foi de 26/6 a 6/7, e a presença de casos secundários, né, que é o que está acontecendo, né, só está subindo até dia 6/8. Então, essa linha do tempo, a gente precisa ter um controle mais efetivo. Por quê? Porque frente a um caso suspeito de sarampo, eu tenho que saber os dados concretos, a data da febre, e principalmente do exantema. Febre e exantema são dados importantíssimos frente ao caso suspeito de sarampo. Até o momento, nós temos 14 casos, né? Rio de Janeiro, com 2 casos, Distrito Federal, 1, São Paulo, 1, Rio Grande do Sul, 1, Tocantins, 9. Esses dados, eles foram 29/7, porém, já está mais atualizado, tá? Os genótipos que estão circulando é o B3, D8, B3 e D8. De acordo com os critérios do Marco Regional para o Monitoramento, que se tem uma comissão de monitoramento para reverificação, os casos confirmados ainda não alteram o status do Brasil. Porém, a nossa vigilância e vocês, quanto os supervisores dos médicos, precisam estar atentos frente aos casos suspeitos que, porventura, possam ter, né? Porque nós estamos com mais de 200 casos até o momento de casos confirmados na Bolívia, né? Nós temos 9 municípios dos nossos 52 municípios do estado de Rondônia que fazem fronteira com a Bolívia, que são Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Cabixi, Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, São Francisco do Guaporé e Pimenteiras e Cabixi. Nós temos 9 municípios dos nossos 52 municípios que fazem fronteira. E uma coisa que nos chama a atenção, a nossa cobertura vacinal para o sarampo, ela está boa, porém ela ainda não é adequada, ela está melhorando, né? Nós temos tido problemas no delay de informações, porém, essa vacinação ela está melhorando, mas até o momento, a nossa D1, que é a nossa primeira dose, ela está em 95%, porém, a nossa D2 ainda está um pouco baixa, está 79%. Né? Então, diante do risco da reintrodução, é importante reforçar a necessidade de aprimorar a adesão a D2 para atingir a meta de 95%, tanto em D1 como em D2. Né? Essa é a cobertura vacinal no Brasil, essa é a cobertura vacinal no estado de Rondônia, não ficou muito legível, mas essa é a nossa situação. Nós temos 25 municípios que não conseguiram alcançar a meta de 95% na D2, o que nos preocupa, tá? E aqui eu estou relatando um pouquinho da situação dos casos de sarampo na Bolívia. Até o momento, até o dia 4 de agosto, eles tinham 1.574 casos suspeitos, 222 casos confirmados e 199 recuperados e em recuperação 23. E foram descartados 1.352 e nenhum óbito. Aqui eu mostro para vocês quais são os departamentos onde está tendo casos confirmados, né? O maior número de casos se concentra em Santa Cruz de La Sierra, 185 casos no total, né, no departamento. Santa Cruz de La Sierra, nós temos 55, Cabezas, 18, El Puente, 12, São Ignácio, 21, Quatro Canandas, 12, Pailon, 16, Monteiro, 6, Vale Grande, 4, Camari, 3, Cotoca, 1, El Torno, 2, Porongo, 1, São Miguel Velasco, 1, Varnes, 1, Concepción, 1, Charagua, 15, Laguardia, 2, São José de Chiquitos, 12, São Matias, 1, São Julián, 1. No Beni, nós temos 4 casos, 2 em Trinidade e 2 em Riberalta, que é próximo de Guajará. La Paz, nós temos 13 casos, né? La Paz é o município 4, é o Alto 7, Viacha 1, Achocala 1, Oruro 2,
Chalapata, 1. Potosí, nós temos 3 casos em Potosí, Atocha, 2, Coquecacha, 1, Sucre, 2, Montegudo, 1, Tarabuco, 1. Ipando, que é no município de São Lourenço, 1. Em Cochabamba, nós temos 2 casos, um em Omerengue, um em Puerto, um Misque e um Sacaba. Então, isso nos chama a atenção, por quê? Porque nós temos várias faculdades de medicina nesses municípios, nesses departamentos onde está tendo uma maior concentração de casos confirmados. Aqui um mapinha, né, bem detalhado, e aqui quantos casos suspeitos e quantos casos confirmados, e aqui a faixa etária. O que nos chama a atenção que a faixa etária mais acometida é a faixa etária de 5 a 9 anos, que automaticamente era para ter a vacina, né? A faixa etária também de 1 a 4 anos, ela corresponde a 22%. A de adultos jovens, 20 a 29, nós temos 10%, de 30 a 39, 4,1%. Então, aqui a gente dá um entendimento de que todas as faixas etárias estão acometidas. E lá na Bolívia, eles têm um diferencial. Eles só fazem a D1, não é igual ao Brasil, que tem D1 e D2. Menor de 5 anos, 63 casos. De 5 a 9, 62. E menor de 10 anos, 97. No total, 222 casos. Aí aqui eu vou explanar um pouquinho o que é o sarampo, tá? É uma doença viral infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidos ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Também tem sido descrito o contágio por dispersão de aerosóis com partículas virais no ar em ambientes fechados, como escola, creches e clínicas. Pela alta contagiosidade, até 9 em cada 10 pessoas suscetíveis com contato próximo a uma pessoa com sarampo desenvolverão a doença. Então, por isso que a gente fala que o vírus do sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Se você estiver num ambiente que você estiver contaminado e as pessoas estiverem suscetíveis a isso, então a disseminação vai ser alarmante. As manifestações clínicas, né? É um exantema maculopapular mobiliforme, que é pontinhos, né, bem redondinhos, de direção cefalocaudal, da cabeça até aos pés. Uma febre de 38 graus, tosse, coriza, conjuntivite não purulenta e uma coisa importante que dá logo nos primeiros início dos sinais e sintomas, é uma mancha de Koplik, é uma mancha que dá no interior da bochecha, no terceiro molar, bem pequenininha, que parece uma afta. Essas fotos aqui que eu estou passando são fotos reais dos casos de Tocantins, tá? São bem característicos, um exantema no corpo todo, mobiliforme, da cabeça até os pés. O que fazer frente a um caso suspeito? O que vocês, quanto supervisores de médicos, vão orientar os médicos a fazer? Como se proceder? O que eu vou fazer? Frente a um caso suspeito de sarampo, eu vou notificar a minha Secretaria Municipal de Saúde, vou investigar o caso em até 48 horas, vou orientar que seja feita a coleta de material no primeiro contato. Que material é esse? Sangue, que é o soro, né? Que vai me identificar IgG e IgM, a sorologia, para saber se eu tenho anticorpo IgG, anticorpo de memória ou da doença ou da vacina. O IgM para me saber se é uma infecção recente ou tardia, tá? E a vacinação de bloqueio, que ela tem que ser feita em até 72 horas. Porque a vacinação de bloqueio, ela vai me nortear as ações futuras. Se eu tiver o contato com um caso suspeito, tiver a comunicação, fizer todas as ações específicas e eu fizer um bloqueio efetivo, eu só vou ter o meu caso zero, que a gente chama de caso índice. Eu não vou ter casos secundários. Por quê? Porque o meu bloqueio foi assertivo. E uma coisa importante, o único caso confirmado de sarampo é considerado surto no Brasil, independente do local ou período da ocorrência.
As etapas básicas de vigilância, o que se tem que fazer? Eu vou coletar dados, eu vou ter informações. Na primeira oportunidade que você tiver contato com o caso suspeito, você vai colher informações frente a esse caso, perguntar se esse paciente teve histórico de viagem para algum lugar onde está tendo a circulação de vírus, se tomou vacina recentemente, se teve contato com caso suspeito ou caso confirmado de sarampo. Eu vou analisar esses dados epidemiológicos, eu vou interpretar os meus exames laboratoriais e eu vou fazer o quê? A difusão da informação, que é o que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a difusão dessa informação para os seus treinandos, né, os seus médicos, para eles ter o discernimento de como proceder frente a um caso suspeito de sarampo. E o que eu vou fazer? Esse caso, ele atende à definição de caso, eu vou preencher a ficha de notificação. Para todas as doenças, nós temos uma ficha de notificação, e uma coisa que eu reitero, o sarampo é uma doença de notificação imediata e obrigatória. Quer dizer que o quê? Frente ao caso suspeito de sarampo, eu tenho que notificar imediatamente. E eu vou ter que preencher minha ficha de notificação com todas as informações possíveis. Nome do paciente, idade, sexo, se está gestante, se teve contato com caso suspeito, a data da vacina, a data do início dos sintomas da febre, do exantema, se teve tosse, se teve conjuntivite, se teve dor se teve dor, se teve gânglios. Então, eu preciso ter o maior número de informações possíveis. Se não atende a minha definição de caso, eu vou investigar o caso para o quê? Para outras doenças. Eu vou ter um diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial do sarampo, ele pode ser uma arbovirose, pode ser uma dengue, uma chikungunya, uma zika, pode ser uma herpes, pode ser N coisas. A ficha de notificação, como eu falei, é uma ficha específica, e lá tem o que é um caso suspeito de sarampo e o que é um caso suspeito de rubéola. Tem todas as informações que você precisa preencher para ter um maior conhecimento dessa informação. Por que a gente fala da ficha de notificação? A ficha de notificação é o nosso grande aliado na epidemiologia. Né? A gente precisa da ficha de notificação para nos basear em certas situações. No caso do sarampo, não é diferente. Para mim fazer a linha do tempo do sarampo, eu preciso de dados concretos, eu preciso de data de início de sintomas, principalmente da febre e do exantema. Por quê? Porque ele precisa atender a minha definição de caso suspeito. O fluxograma e interpretação de resultados laboratoriais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a coleta de sangue e material para identificação viral no primeiro contato com o paciente suspeito de sarampo ou de rubéola, tá? O ideal é que seja feita a coleta nos primeiros 5 dias do início do exantema, e eu vou fazer a interpretação laboratorial. Se eu tenho o meu IgM negativo e o meu IgG positivo, eu vou repetir, eu vou fazer o acompanhamento desse paciente. Eu posso descartar esse caso, porque ele não tem uma infecção recente, porém ele tem anticorpos de memória, né? Eu vou avaliar minha caderneta de vacinação. Agora, outra situação, se o meu IgM e IgG deu não reagente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coleta. A coleta tem que ser o quê? Uma coleta de sorologia também, de 15 a 25 dias após a data da primeira coleta. Mas, Giza, por que eu tenho que esperar esse tempo? É o tempo que nós precisamos identificar se esse paciente está soroconvertendo ou não, ou se é uma resposta ou da vacina ou da doença que ele pode ter tomado recentemente. Então, eu preciso ter esse tempo adequado para me poder fazer a coleta adequada. O fluxograma das amostras biológicas. Eu vou fazer a coleta, né? Todos os casos suspeitos no primeiro contato, eles têm que ter soro suave e a urina. O soro só vai me identificar IgG e IgM. O suave e a urina que vão me identificar se tiver ou não o vírus naquela amostra. O envio ele tem que ser encaminhado
para o LACEN o mais rápido possível, preferencialmente 48 horas. O cadastro, essa parte é a parte da epidemiologia, é a parte da assistência que faz, e as amostras, elas sempre devem ser acompanhadas da ficha de notificação. Elas devem ser coletadas entre o primeiro e 30º dia, a partir do início dos sintomas, mas a gente recomenda que seja feita até o 10º dia do início dos sintomas. Por quê? Porque uma coleta oportuna, ela me dá mais garantia. Se eu demoro muito tempo para fazer a coleta, eu posso não conseguir identificar o vírus naquela amostra, tá? Eu vou centrifugar essa amostra, eu vou armazenar em temperatura ambiente de 2 a 8 graus e vou enviar uma para a caixa de transporte, tá? A coleta de SUAB, SUAB da oronasofaringe, um SUAB na narina esquerda, um SUAB na narina direita e um SUAB na garganta. Coloco os 3 SUABs dentro do tubo de ensaio. Se eu não tiver o MTV, meio de transportes virais, eu posso pegar um tubo de ensaio, colocar a solução fisiológica e colocar os 3 SUABs e encaminhar para o LACEN. A coleta de urina, ela tem que ser de 15 a 100 ml em frasco estéril, despesando o primeiro jato. A amostra ideal é do 1º até o 7º dia e refrigerada. Essas amostras aqui, cabe ressaltar que o LACEN, ele só faz a sorologia. A amostra de biologia molecular, ela é caminhada para Rio de Janeiro, que é o nosso laboratório de referência. Sarampo e rubéola, como eu falei, elas são de notificação compulsória. Os laboratórios privados, eles têm a obrigação de notificar esses casos e mandar uma alíquota desse material para ser analisado no nosso LACEN. Tá? E o fluxo da amostra? A coleta, ela tem que ser até o 30º dia. A coleta da segunda amostra de 15 a 25 dias. A coleta do SUAB da urina, 7 dias após o início dos sintomas. A liberação do resultado é em 4 dias, o IgM e o IgG. E a Fiocruz, ela tem até 15 dias para soltar o resultado da biologia molecular. O fluxo de bloqueio vacinal. Quem vai fazer o bloqueio vacinal, Giza? O bloqueio vacinal é feito somente em pacientes que não têm histórico de vacina comprovada, tá? Quem não tem histórico de vacina comprovada, que diz que tem a vacina, mas não me comprovou e eu não consigo achar esse cartão de vacina, os dados no sistema, o paciente ele vai ter que tomar uma dose da tríplice viral, dependente da idade dele. Se o paciente tiver sinais e sintomas, é o paciente que não vai fazer a administração da vacina. Por quê? Porque se eu fizer a administração da vacina, eu posso ter um resultado falso positivo, não pelo contato da doença, mas pelo contato da vacina, e gestantes também não podem fazer o uso da vacina, ok? O encerramento dos casos suspeitos. Eu vou avaliar se ele atende à definição do caso, se a sintomatologia dele é compatível com sarampo. Eu vou avaliar o histórico de vacinação, como eu falei, pode ser uma reação vacinal. Quando eu faço se for uma reação vacinal e eu for coletar o SUAB e a urina, e eu consigo identificar se é um vírus vacinal ou não, e eu vou descrever a cadeia de transmissão, identificar o vínculo epidemiológico. Por isso que eu falo da importância de se atentar ao preenchimento da ficha. Vocês que são médicos e que fazem essa orientação, tem que orientar o médico que está lá na ponta para entender a necessidade de se ter o dado fidedigno, o dado da data do início do exantema, a data da febre, se apresentou sinais e sintomas. Então, isso é primordial frente a um caso suspeito. E uma coisa importante, a interpretação de resultados laboratoriais. Aqui, como os casos de Santa Cruz, e uma estratégia de vacinação contra o sarampo, que é o que o Ministério está se voltando para fazer. Todos os nossos 9 municípios de fronteira, eles estão fazendo essa ação, né, de vacinação. Não só os 9 municípios de fronteira, mas todos os nossos municípios do estado
estão fazendo essa ação de vacinação. No sábado passado, nós tivemos o dia D, que foi o dia instituído tanto para que se fosse feito essa atualização de caderneta vacinal, tanto aqui do lado do Brasil quanto do lado da Bolívia, tá? Eles estão fazendo essa ação extramuro. Como nós somos um estado que somos fronteira, nós estamos fazendo a dose 0, né? Porque a tríplice viral, pelo calendário básico de vacinação, a D1 tem que ser com 1 ano e a D2 com 15 meses. E como nós somos a área de fronteira, nós temos a dose 0. A dose 0 é de 6 meses antes de 1 ano, né? Aí eu faço a administração da dupla viral. O Estado ele já recebeu essas doses, ele está fazendo a administração, a distribuição para esses municípios de fronteira. Então, todos os nossos 52 municípios estão abastecidos de vacina, né? Todas as ações de vigilância elas estão sendo feitas em tempo oportuno. Todos os casos suspeitos que a gente tem até o momento no estado estão em investigação, tá? Nós temos até o momento 4 casos em investigação. 2 a gente está aguardando o resultado da Fiocruz e 2 nós estamos aguardando as amostras chegarem no LACEN, tá? Já temos casos descartados e reitero que as ações elas estão sendo feitas em tempo oportuno, todas as ações, tanto de vigilância epidemiológica quanto de imunização, elas estão sendo feitas de maneira oportuna e a gente está tendo um resultado muito bom. Tá? Aqui é a estratégia de vacinação: bebê de 6 meses a menores de 1 ano a dose 0, crianças de 12 meses, primeira dose, pessoas de 15 meses, uma dose da tetraviral, D2, mais a D1 de varicela, pessoas de 12 meses a 29 anos de idade, 2 doses, pessoas de 30 a 59 anos, uma dose se não tiver histórico de vacinação, trabalhadores da saúde, 2 doses se não tiver histórico de vacinação, e pessoas a partir de 60 anos, uma dose se não tiver histórico de vacinação. As recomendações. Em função do aumento global de casos de sarampo e diante de um caso suspeito ou surto, a implementação oportuna das medidas de controle e prevenção reduz a chance de dispersão do vírus, sendo importante a articulação entre as áreas de vigilância epidemiológica, laboratório, imunização, atenção à saúde, atenção especializada, saúde indígena para execução das orientações. Todas as nossas ações, a gente se norteia pelo Guia de Vigilância Epidemiológica, Instrução Normativa e Manual de Normas, tá? O que eu vou fazer? E é uma coisa que eu peço para vocês, né? E que repassem para os seus médicos. Atenção à identificação de casos suspeitos de sarampo. Se chega na minha unidade um paciente, independente da idade e da situação vacinal, que apresentou febre, que apresentou tosse, que apresentou exantema, teve histórico de viagem para algum lugar onde está tendo circulação de vírus, né, como a Bolívia, teve histórico de vacinação recente, faça as orientações adequadas, faça o monitoramento adequado, se atente a esses sinais e sintomas, tá? Orientar quanto às medidas de controle, realizar a investigação do caso, aí essa parte de investigação já entra para a parte da epidemiologia, mas a fala de vocês, senhores, é de como proceder frente a um caso suspeito. Se entra na minha unidade uma pessoa novamente com febre, exantema, tosse ou coriza, eu já vou investigar, eu já vou sinalizar que pode ser um caso suspeito de sarampo. Reitero que no momento, até o momento, nós não temos nenhum caso confirmado de sarampo no estado. Estamos em investigação e todas as ações elas estão sendo tomadas em conjunto, tanto a atenção primária à saúde, quanto vigilância epidemiológica, quanto imunização, quanto todas as áreas elas estão sendo orientadas da maneira oportuna, tá? Não vacinar casos suspeitos no período entre a coleta das amostras, entre S1 e S2. O Ministério alerta sobre o risco iminente da reintrodução do vírus do sarampo, tá?
Em algumas investigações, a fonte de infecção pode não ser esclarecida, tá? E aqui é o meu contato, né, o meu telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu sou solícita para atender a demanda de vocês. E deixo aqui o meu alerta de sensibilidade frente a essa emergência de saúde pública, né? Como a gente sabe, a Bolívia está um passo daqui, né? Eu estou em Guajará a trabalho, né? Estou fazendo um trabalho de campo aqui. Nós tivemos um caso suspeito que está em investigação. Guajará está fazendo um trabalho muito bom de ação de bloqueio no porto, de orientação. A gente estava lá para fazer esse trabalho. Então, eu peço que novamente vocês sensibilizem, né? Passam essas informações para os médicos de vocês que estão lá na ponta, né? Para se atentar a pessoas que apresentem sinais e sintomas clássicos do sarampo, né? Clínicos, febre, exantema, tosse ou coriza. Se viajou para algum lugar, teve contato com caso suspeito ou caso confirmado, por favor, faça a notificação, faça todo o monitoramento, faça as ações que são oportunas, tá bom? E agradeço a oportunidade, né, de estar explanando sobre um assunto tão importante como é a questão do sarampo, tá bom? E agradeço de antemão. Obrigado, Adalgisa. A gente passa para quem quiser tirar dúvida. O Carley até falou sobre a notificação do PEC, né, do ESUS. Se alguém quiser comentar, falar, é o momento. Aquela ficha de notificação do PEC, ela realmente vem incompleta. Estão aceitando? Porque tem algumas, tipo malária, ela não aceita, né? Ela não tem com algumas informações que não estão no nacional que eles pedem, né? Porque assim, Arlindo e demais, né? Uma coisa que o Ministério está cobrando muito, né? Quando eu faço a notificação de caso suspeito para ele, porque a gente precisa seguir um protocolo. Frente a um caso suspeito, a unidade de saúde comunica ao município, que comunica ao Estado e eu comunico ao Ministério da Saúde. Então, é uma sequência de informações. E nessa sequência de informações, por isso que eu falo da importância da ficha de notificação. A ficha de notificação ela tem que preencher os requisitos, principalmente esse paciente atende a tríade do sarampo, ele tem febre, ele tem exantema, ele tem tosse, ele tem coriza, ele tem conjuntivite. Então, eu preciso me atentar a esses sinais e sintomas, porque quando eu informo esses casos para o Ministério da Saúde, ele me cobra se realmente ele tem esses sinais e sintomas. E se ele não atende, por que ele entrou como um caso suspeito de sarampo? Entendeu? Entendi. Sim. Professor Ferrari? Estão me ouvindo? Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Adalgisa, foi excelente. Obrigada. Eu só tive uma dúvida em relação ao que tu falaste sobre, acho que foi no estado de Tocantins, que tem uma comunidade russa, e aí Isso. por conta de questão cultural, eles não aceitam vacinação. Mas qual é o poder, qual é a influência, quais foram as medidas que o poder público fez frente a isso? Só fez o bloqueio, por exemplo? Não, as ações elas estão sendo tomadas porque já foi acionado o Ministério Público, né? As ações elas estão sendo assertivas lá, porque como é uma questão de saúde pública, precisa acionar todas as áreas. Por quê? Porque são pessoas que têm uma livre circulação no município, e é essa livre circulação que está fazendo esse aumento de casos, né? É uma coisa que o Ministério já está pontuando também com eles e já está fazendo essa orientação para o Ministério Público acionar, tá? Eles estão tentando fazer da maneira... É um município distante de Tocantins, da capital, não é um município perto da capital.
E a gente sabe que nesses municípios, igual no estado, é uma pessoa para atender toda a demanda de um programa, né? Que é o caso do estado de Rondônia também. Por exemplo, sou eu como coordenadora que tento fazer o trabalho do estado todo e tento solucionar o problema de todos. Mas quando envolve uma situação de saúde pública, tem que ser acionado o Ministério Público, o Ministério da Saúde também já entrou, então eles estão tentando fazer esse trabalho diferenciado frente a isso. Beleza. Tá bom? Professor Obrigado. Ferrari? Obrigado, Carlos. Gisa, Levantou a mão. posso fazer uma perguntinha, Erlinda? Pode. Os médicos que eu supervisiono são de Guajará e Nova Mamoré. E lá está tendo, e é onde os municípios que estão em alerta mesmo, né? O material para coleta está sendo disponibilizado, porque aqui eu sei que a gente liga para a secretaria, liga para o CIEBS, entendeu? E leva no LACEN, que é aqui perto. E lá eles conseguem fazer essa coleta, conseguem esse material, tudo? É porque, assim, Vânia, o material é de responsabilidade do município, né? De ter esse material. Eu acredito que em Nova Mamoré até tenha. Em Guajará, por exemplo, nós estamos com um caso suspeito, a secretaria conseguiu disponibilizar para fazer a coleta. Então, até o momento, todos os municípios que a gente está tendo caso suspeito, todas as secretarias estão tendo material para fazer a coleta adequada e o envio para o LACEN. Então, até o momento, nenhum município relatou nenhuma dificuldade na coleta de amostras, não. Tá certo. Obrigada, Tá Gisa. bom? De nada. Agora sou eu, Arlindo. Pode falar. Poxa, até que enfim você me abriu uma brecha aí para falar, né? Eu queria parabenizar a Gisa, você foi clara, objetiva, direta, simples, compreensiva. Obrigada. Eu estou aqui tomando um vinho porque eu ouvi falar que vinho é uma prevenção contra o sarampo. Mas acredite em mim, tem mais outras garrafas lá que eu vou tomar tudo para não pegar sarampo. Uhum. Parabéns para você, muito obrigado pela sua palestra. Obrigada, eu que agradeço. Professora Ana, falar alguma coisa? Primeiro, assim, eu acho que a Dalgisa foi muito objetiva na sua apresentação, focando sempre nessas questões que são extremamente importantes e relevantes do ponto de vista da vigilância. E acho que é uma coisa que a gente precisa estar muito atento e salientar isso com os nossos profissionais, principalmente os supervisores nos seus contatos com os seus médicos supervisionados, da importância de estar atento aos sinais e sintomas dessas pessoas, de possíveis pessoas contaminadas com esse vírus. A gente, na verdade, só vai conseguir adotar as medidas de prevenção do ponto de vista de identificação de locais onde há necessidade de fazer contenção do surto, etc., a partir do momento que a gente tenha, de fato, a notificação dos casos. Então, eu me lembro que lá nos idos dos anos, sei lá, dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com vigilância, que a gente fazia os CBVE, que eram os cursos básicos de vigilância epidemiológica, em que as rotinas e as normas e as sequências que a gente salientava e destacava muito com os profissionais de que passos devem ser dados do ponto de vista da notificação dos casos e o que vai acontecer com esses casos que são notificados. Acho que nesse momento é fundamental que os gestores municipais eles consigam assegurar para os profissionais nas unidades básicas o material necessário para fazer a coleta dos exames que são fundamentais para fazer a confirmação dos casos e assegurar também a vacina, no caso, quando for necessário para fazer os bloqueios de surto.
Acho que é por aí. Agradecer muito a Adalgisa aí pela sua exposição, pela clareza da exposição. E certamente nós vamos, essa sua aula ela vai ser replicada durante esse próximo mês aí para os profissionais que atuam em várias unidades aí no Estado. Acho que esse negócio vai ser importante e vai ser relevante do ponto de vista de disseminar essas informações. Muito obrigada pela tua justiça. Obrigada, Aline. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Deixa eu fechar por agora. Quiser dar suas palavras finais. Tá. Eu agradeço novamente pelo convite, a princípio da Ivânia, né? Já conheço a Vânia de outros carnavais, né? Sou multiplicadora de teste rápido e ela também é. Então, já conheço ela há um tempinho. E novamente, eu agradeço a oportunidade de estar explanando um assunto que é de grande valia. Eu falo que vigilância epidemiológica é para quem gosta, é para quem ama, e eu amo epidemiologia. É uma área que tem N coisas para se trabalhar, só que é pouco valorizada, né? E frente a esse caso, frente a esses casos que estão tendo, que é os casos de sarampo, então, quando eu tenho a oportunidade de explanar a real situação de como proceder, como identificar um caso suspeito e falar para as pessoas que realmente estão ali na assistência, que estão ali na ponta, que são vocês, que são os médicos, né? Eu fico muito feliz. Novamente, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem futuramente. Eu deixei meu contato, o Arlindo tem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiverem dificuldades em alguma coisa, podem entrar em contato comigo, que eu sou solícita para atender a demanda de vocês. Eu confesso que ultimamente eu estou um pouquinho cansada, porque como a gente está tendo casos suspeitos, a gente tem que ter essa frente, né? Frente a isso, tem que fazer orientações pertinentes todo o tempo, fazer orientações. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, né? E epidemiologia é para quem ama, e eu amo epidemiologia, é uma coisa que eu sinto, que eu fico muito bem em falar, e eu fico novamente agradecida pelo convite. Pode falar, professora Ana. No início da nossa reunião, eu dei as boas-vindas para 2 novos supervisores, que foi o Igor e o Kenny, né? E esqueci de dar as boas-vindas para a Mailene, que a Mailene volta à supervisão. A Mailene foi nos acompanhando, começou no programa na supervisão, depois ela passou para a tutoria, trabalhou com a gente na tutoria durante muito tempo, e agora, em função de questões privadas particulares dela, ela resolveu, então, nesse momento, deixar a tutoria e assumir a supervisão. Mailene, também seja muito bem-vinda de volta à supervisão. Vamos contar com você aí na contribuição para o andamento do nosso programa. Obrigada. Obrigada, professora. É um prazer fazer parte deste grupo. Aproveitar para agradecer a Dalgisa, né? Ela agradeceu tanto, mas somos nós que agradecemos a ela, né? Porque vamos poder levar essa aula maravilhosa, esses esclarecimentos todos para os nossos médicos, né? Que estão lá na ponta. Vai ser uma coisa muito boa, muito bom. Bem interessante, né? Trazer alguém da própria vigilância, né? Eu achei que fosse um professor que fosse dar aula, alguém do assunto, mas foi uma coisa bem diferente. Parabéns para os envolvidos. Muito bom mesmo. Obrigado, Dalgisa, obrigado, Ivânia, né, que conversou com ela, depois conversamos. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela excelente palestra, todos elogiando, e desejo a vocês uma ótima supervisão com os médicos, tá bom? Obrigada, boa noite, até. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.